Não é dinheiro de petróleo, não. Então, isso aí foi essa semana. Agora, daí o governo sabe que não, é por causa do rombo de petróleo, do rombo da British Petroleum. Pô, o que o rombo da British Petroleum tem a ver com a Petrobras, meu saco? Hã? Não tem absolutamente nada que ver. Aliás, poderia até favorecer. Né? Cria uma chance para ela no mercado externo, porque ela vai ter mais confiabilidade do que a British Petroleum. Então não é por causa disso, é porque não tem dinheiro mesmo, é porque essa empresa está falida. As ações da Petrobras já caíram, já foram para o fundo do buraco. Tá certo? Agora, eu queria lembrar vocês aqui que vocês visitem o site www.endireitabrasil.com.br. Não me cabe aqui fazer nenhuma propaganda de candidato, mas quando o candidato é meu amigo, eu não resisto. É meu amigo, eu conheço, eu sei que é um homem honrado, um homem honesto, ele não vai mentir para vocês, ele não vai meter a mão no dinheiro público, tá certo? Errar, todo político pode errar, mas aqui, o Ricardo Salles é meu amigo, uma pessoa em que eu confio. Ele é um homem religioso, um homem correto e está fazendo esse sacrifício. Ele tomou um engove e se candidatou a deputado estadual por São Paulo. Não estou dizendo para votar nele, mas estou dizendo, deem uma olhada no site www.endireitabrasil.com.br e vejam quem é o Ricardo Salles. Aproveita também, visita lá para www.seminariofilosofia.org e se quiser aprender alguma coisa, né, inscreva-se e pague a inscrição. Eu não vou reclamar porque eu sou humilde e vivo disso. Então, o que mais aqui? Aconteceu uma coisa excelente, acabou de acontecer. Você vê, circulou pela internet aí uma mensagem chamada assim, Mensagens de Ódio pela Internet, um apelo ao Ministério Público, por Carlos Alberto Lungarzo. Então diz ele aqui, numerosos sites e blogs da internet se caracterizam pela difusão permanente de mensagens de ódio, seja político, racial, ideológico, nacional ou qualquer outra característica. Então ele fala lá de sites que estão abusando da liberdade de expressão e cometendo crimes horrorosos, né? Ele descreve mais ou menos a generalidade, o que seria mais ou menos a definição desse crime, e depois coloca a lista dos sites que, diz ele, lhe causaram maior preocupação e que ele acha que tem que ser ali monitorados pelo Ministério Público e eventualmente fechados. Né? Ele não cita um único exemplo concreto de crime que tenha sido cometido por qualquer desses sites, o que já me estranha muito. Por quê? Se você descreve um crime de modo geral, a definição do crime, e depois você pede a prisão de uma pessoa, sem você ter provado que essa pessoa cometeu especificamente aquele crime, você está com um raciocínio falho. Então, premissa maior, o delito assim é assim definido, Premissa menor, o seu fulano cometeu esse crime no dia tal, está aqui as provas. Conclusão, o seu fulano tem que ser preso, punido ou pelo menos investigado. Esse é o raciocínio inteiro. No caso, faltou a segunda premissa, a premissa menor. Então, premissa maior, tais condutas assim, assim, assim são vagamente criminosas. Premissa menor, seu fulano, seu site, tal, cometeu esse crime, está aqui a prova. Conclusão, o site tem que ser investigado e eventualmente punido. Só que faltou a segunda parte, não tem prova nenhuma de que qualquer desses sites cometeu aquele crime. Não tem um único exemplo, tá certo? E para grande surpresa minha, estava lá o meu próprio site. Né? Quer dizer, o argumento já era falho e, veja, o argumento no qual você pula uma premissa, deixa uma premissa oculta, chama-se em retórica entimema. Toda a validade do entimema depende da premissa oculta. Você tem que desocultar a premissa e daí verificar. Se ela for verdadeira, a conclusão será verdadeira. Se ela for falsa, a conclusão será falsa. Então, o sujeito que quer apresentar uma argumentação jurídica séria, ele não faz um entimema. Ele põe a premissa maior, depois ele coloca a premissa menor, quer dizer, mostrando, primeiro, o princípio geral. Segundo, o fato criminoso e sua prova. E daí tira a conclusão. Qualquer advogadinho de merda sabe disso. Mas o homem aqui apresenta um argumento na forma do entimema, saltando a premissa, isso é, saltando a prova do crime e em seguida acusando as pessoas sem nenhuma prova. Ora, muito me estranha porque o autor que assina esta mensagem, esta denúncia,
Carlos Alberto Lungarzo é professor de lógica. Então eu falei, bom, ou ele está muito velho, fez isso por distração, já não sabe mais direito o que está fazendo, ou fez de sacanagem. Então vamos verificar. Como é que a gente faz? A gente vai direto e fala com o interessado. Então eu fui lá no site, né, da CNPq e procurei o currículo Lattes do cidadão. Lá no currículo Lattes tem endereço, telefone, etc, etc. Telefonei para o cidadão agora mesmo, faz 20 minutos. Alô, professor Carlos Alberto. Aqui quem está falando é o Olavo de Carvalho. Eu vi lá a lista de sites de ódio, etc, etc. E, para grande surpresa minha, vi o meu próprio site lá. Imediatamente ele respondeu, foi um engano. Então, quer dizer, professor, o senhor não sabe nada quanto ao meu site? Não, de fato não sei nada quanto ao seu site. Tem umas coisas que eu discordo, mas não tem nada de mal ali. Falei, então, professor, o senhor tem a obrigação moral de colocar uma nota na sua mensagem dizendo que foi um engano. Então, vamos aguardar nos próximos dias que o professor Carlos Alberto Lungarzo, em cuja honestidade eu não tenho motivos para duvidar, vai corrigir essa falsa denúncia. Agora, mesmo que ele retire o meu site da lista, ele tem a obrigação de dar pelo menos algum sinal de prova de que os outros sites cometeram o delito que ele está falando. Porque a mera descrição geral do delito, a definição do delito, não é suficiente para pôr nenhuma pessoa na cadeia para justificar denúncia nenhuma, né? Eu posso lá ler um artigo do Código Penal, está aqui, né? Definido, o crime tal, tal, tal. E em seguida, com base só nisso, pedir a prisão ou pedir a investigação do seu fulano. Eu preciso dar algum indício de que o fulano, pelo menos um indício de que o fulano cometeu aquele crime. Não se pode fazer uma denúncia tão séria na base da estrutura do entimema, que pula a segunda premissa. Tá certo? Então, fica aí avisado. O professor Carlos Alberto Lungarzo já disse que o meu site está lá por engano, então está retirado das categorias dos sites de ódio, mas eu continuo não sabendo por que os outros sites, ele lista lá duas dezenas de sites, por que os outros sites estão lá. Se pregou ódio racial, então você tem que ter uma afirmação explícita, que, por exemplo, os negros são uma raça inferior, os judeus são tudo criminosos, alguma coisa desse tipo, alguma besteira desse tipo, né? Então, ou pior ainda, pregando a extinção de uma raça, de uma nação, ele precisa mostrar algum caso, porque eu não vi nada disso, né? Agora, se é caso, vamos dizer, de denunciar sites que pregam ódio, né, pregam genocídio, essa coisa toda, então ele tem que começar pelo vermelho.org, que celebra Stalin, que foi o maior genocida do século, como se fosse um grande democrata, um grande herói. Quer dizer, a apologia de um regime genocida, isso aí é consenso mundial, consenso jurídico mundial. A apologia de um regime genocida ex post facto é pregação de genocídio. Então o site vermelho.org e o jornal A Hora do Povo, e especialmente aquele seu João Carlos Quartinho de Moraes, que é o maior puxa-saco que Stalin já teve no Brasil, todos têm que entrar na categoria do crime de ódio, meu Deus do céu. É a coisa mais óbvia. Se um sujeito escrever um artigo falando bem de Hitler, falando bem do nazismo, então ele está fazendo, vamos dizer, a apologia retroativa de um regime genocida. E isso se considera, com razão, propaganda do genocídio. Tá certo? Então, o seu Quartinho de Moraes, a Hora do Povo, etc., vocês fazem apologia retroativa do genocídio stalinista, sim. E mais também do genocídio maoísta. Acham tudo isso lindo. Mais ainda, se formos pegar esses sites, todos, vermelho.org, o site do Foro de São Paulo, essa porcaria toda, você vai ver a quantidade de afirmações brutais, insultuosas, caluniosas e ameaçadoras que fazem contra as pessoas. Eu, pessoalmente, tenho uma coleção de ameaças de morte que recebi por internet e por telefone, tá certo? E já botei a prova disso no meu próprio site, tá certo? Chegaram a publicar uma vez um anúncio dizendo, olha, dia tal, às tantas horas, o Olavo de Carvalho vai estar dando aula em tal lugar. Vamos lá para
dar um cacete nesse sujeito ou matá-lo. Chega